de trabalho. Professora, que impactos e desafios são esses? Boa tarde. Olá, boa tarde, Janice. É um prazer estar aqui, poder falar, né, sobre esse assunto que tanto nos interessa, né, que tanto é importante para a gente, né. Na verdade, esses impactos e desafios, eles vêm de muito tempo, né, porque se a gente observar historicamente, a própria data do 8 de março, ela é o resultado de uma série de desafios, né, que são enfrentados pelas mulheres desde muito tempo. Então, o 8 de março, ele tem essa característica de ter, né, de ser o Dia Internacional da Mulher, porque ele reúne uma série de batalhas, uma série de lutas das mulheres por igualdade, dignidade, direito ao voto, melhores condições de trabalho, né? Então, os desafios vêm de muito antigamente, né? Tanto que só em 1975 a Organização das Nações Unidas, a ONU, reconheceu, né, diante de todos esses desafios, né, históricos, que o dia 8 de março seria considerado o Dia Internacional das Mulheres. Então, a gente pensa, né, e é muito gostoso receber flores e chocolates nesse dia, mas, sobretudo, é bom lembrar que é um dia de muita luta, né, por uma sociedade um pouco mais justa, né, com as mulheres. Por exemplo, se a gente pensar dos impactos, né, se a gente pensar a forma como a gente produz todas as coisas, na escala e na velocidade que as coisas são produzidas, né, se você está aí na tua casa, você pode olhar tudo ao redor, né, sua mesa, seu copo, seu computador, as coisas da internet. Existem mulheres cuidando, fazendo um trabalho nos bastidores, muitas vezes. Aqui você está fazendo um trabalho, eu também estou fazendo um trabalho, mas pode ser que tenha uma pessoa limpando as nossas casas nesse momento. Então, essa que também é uma mulher, está fazendo um trabalho de cuidado. Então, é muito importante a gente pensar nos desafios de como a gente tem os trabalhos que aparecem, que normalmente são trabalhos mais vinculados aos homens, né? Chefes, grandes organizadores, né? CEOs, grandes espaços de muita relevância, de decisão, e acaba que as mulheres, muitas delas, ficam no trabalho de cuidado, cuidando dos filhos, cuidando da alimentação, cuidando da limpeza, e isso não é uma questão só de escolha da mulher ou do homem, né? Como eu expliquei, é uma questão histórica muito antiga, que vem dizendo pra gente quais os papéis que a gente tem que cumprir em sociedade. Então, muitas vezes, se eu deixar de cumprir um papel destinado a mim, por exemplo, se eu usar uma roupa que dentro de um determinado papel social eu não seja considerada como correta, eu posso inclusive perder minha vida por isso, né? Os números de feminicídio são altíssimos, né? E eles têm muito a ver com isso. Professora, quando a gente fala aí do empoderamento feminino e tal, muitas vezes acaba tendo aquele pensamento, aquela discussão de competição com os homens. Mas não é bem assim, né? Não é assim, porque dá a impressão que, como somos nós mulheres que estamos trazendo essas discussões na sociedade, dá a impressão que é uma luta só das mulheres. Mas não, é algo que toda a sociedade precisa estar atenta. Porque se a gente for falar de justiça social, por exemplo, se a gente for falar de melhores condições de trabalho, se a gente for falar do melhor cuidado com as crianças, com os idosos, quem vai se opor a isso? Não é uma coisa ruim? Não é uma coisa ruim, né? Então a gente não quer todas as batalhas e as lutas das mulheres, elas não têm essa intenção de destruir as famílias, de trazer uma nova forma de viver. De fato, é trazer uma nova forma de viver, mas uma forma onde a gente possa dividir mais igualmente as tarefas, né? Que a gente possa contribuir com o desenvolvimento da sociedade, com a produção de todas as coisas, né? As melhorias, para que todo mundo se beneficie.
No seu ponto de vista hoje, como que está o papel da mulher na sociedade? Existem avanços e existem retrocessos, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, só em julho do ano passado que foi aprovada a Lei de Igualdade Salarial no Brasil. Julho do ano passado, ou seja, não faz nenhum ano. Sim. Então, ou seja, esse é só um dos dados, a gente pode trazer vários, né, do tanto que a gente precisa provar muito que a gente pode fazer um trabalho, né, igual e ganhar de forma igual, né, ter igualdade salarial. Então, assim, existem outras camadas também, por exemplo. Se a gente pensar que eu sou uma mulher branca que estou falando agora, talvez uma mulher, talvez não, temos dados em relação a isso, né? Mulheres negras já vivem em outra condição, mulheres indígenas já vivem em outra condição, mulheres trans, outra condição. Então, sempre quando você for falar de mulher, você não, assim, é indicado que você não pense numa mulher como uma essência de mulher, né? Porque não há isso, nós somos muito plurais, nós somos muito diversas, nós temos histórias muito diferentes, classes sociais diferentes, culturas diferentes, né? E isso vai marcando as diferenças das nossas trajetórias na vida, né? E o que falta para esse avanço que você fala? Falta talvez até interesse de muitas mulheres, porque talvez nem todas as mulheres tenham o mesmo pensamento, ou falta colaboração masculina? Então, quando a gente fala de assuntos grandes, assim, né, que envolve muita gente, envolve o desenvolvimento da sociedade, a gente está falando de questões coletivas, de compromissos coletivos. Então, sim, tem mulheres que não se veem nessa batalha, né, que não se veem nessa luta. Mas essas mulheres têm que entender, como eu falei anteriormente, que nós somos muito plurais, elas têm que entender e apoiar a luta de mulheres que não são como elas. Então, por exemplo, eu posso dizer, mas eu gostaria de ter uma vida casada, né, ser submissa, né, e fazer tudo aquilo que um padrão tradicional diz. Tem problema? Não tem problema. É uma escolha. Exatamente, é uma escolha individual. Porém, essa pessoa também, se outra mulher desejar ter um outro estilo de vida, também não pode ser problema, né? O problema está quando você tem um padrão determinado, dominante, e esse padrão é colocado a qualquer custo, a ponto, inclusive, de você perder a tua vida por isso, né? Então, esse é o ponto. Então, o empoderamento, Genice, que você mencionou, na verdade, às vezes se relaciona com um certo despertar dessa condição de submissão, ou de que ou você começa a perceber que você tem uma certa falta de liberdade e tal. E aí, esse empoderamento, às vezes, é um pouco confundido, assim, né, com empreendedorismo, simplesmente. E não é só isso, porque a gente sabe que a maioria dos lares brasileiros, quem dá conta de correr atrás, fazer um bico, conseguir uma renda extra, acabam sendo as mulheres, né? Vai fazer um bolo, vai pintar um pano de prato, vai, né, correr dali, fazer uma faxina e tal. Então, as mulheres já têm essa questão do trabalho, né, trazendo esse ponto que a gente trouxe aqui, em si, né? As mulheres são muito fortes e acabam organizando muitos aspectos da própria vida familiar, né? Fortes e organizadas, né? Professora, para encerrarmos esse bloco do Espaço Aberto, qual que é a mensagem que você deixa à sociedade masculina e feminina no dia de hoje? A mensagem que eu deixo é que apoiem as manifestações das mulheres, né? Sejamos aliados, porque a gente não está promovendo nada de ruim, né? É uma percepção sobre como organizar a vida, né? E assim, outro ponto muito importante, que as mulheres ocupem espaços que antes não eram permitidos a elas. Por exemplo, ser escola. Hoje eu sou professora, né? Eu estou lá na escola, sou professora. E nós temos, por exemplo, falando disso, por exemplo, vagas abertas para mulheres
que não concluíram os seus estudos. Às vezes, a gente tem histórias de mulheres que não concluíram os estudos porque os maridos não permitiram, ou até mesmo seus pais, né? Por quê? Porque elas estavam destinadas a elas um papel social de cuidado, né? Do ambiente doméstico, etc., da maternidade, por aí vai. Então, a ideia, a mensagem, né? É que as pessoas possam ocupar os lugares sem medo, né? E para isso, os homens precisam estar engajados nessa luta também. Não intimidando as mulheres, sabendo que são nossos parceiros e não nossos concorrentes. Sabendo que eles não precisam, eles não vão perder nenhum lugar de destaque ou vai diminuir a sua masculinidade, né? E que essa parceria beneficia a todos nós. Apoiando, incentivando, motivando, auxiliando, né? Dividindo as tarefas, para que ela consiga cumprir. É parceiro, né? Parceria. Um dos problemas que a gente tem no senso comum é que os homens pensam que ao fazer algumas atividades que são destinadas historicamente às mulheres, eles vão deixar de ser homens, né? E isso é um grande equívoco, isso é um grande erro, porque não vai acontecer nada Pelo contigo. Completa contrário. Ainda mais, né? Ele vai se tornar um homem mais, exatamente, um homem mais agradável em casa. Ele vai se tornar um homem mais parceiro. Com certeza. Vai sujar menos louça, porque sabe que vai lavar depois. Então, E esse tipo de atitude melhora a relação com os filhos, com a esposa. É isso. É isso aí. Obrigado, professora. De nada. Da nossa parte, eu acho que é isso. A gente tem, infelizmente, um espaço limitado também, né? Daria para conversar aí a tarde toda sobre esse assunto, certamente. Né? Mas fico à disposição para uma próxima. Ok. Espaço aberto aqui também, com certeza. E aproveitamos aí para desejar Feliz Dia da Mulher para você também. Para nós. Claro.